capítulo 28, a partir do versículo 1, Saul consulta uma pitonisa de Endor, ou seja, uma feiticeira lá da cidade de Endor. Diz assim: E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: Sabe de certo que comigo sairás do arraial, e tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: Sim, assim saberás tu que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era na sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhas e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. E ajuntou Saul e todo Israel e se acamparam em Giboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, vestiu outras vestes, e foi ele, e com ele 2 homens, de noite vieram à mulher. E disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faças subir a quem eu te disser. Então disse a mulher: Eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque me pôs-me armas um laço à minha vida para me fazer matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. E a mulher então lhe disse: A quem te hei de fazer subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. E entendeu Saul que era Samuel, inclinou-se o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me desinquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me pergunta, visto que o Senhor te desamparou e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o teu reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvido a sua voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu, teus filhos, estarás comigo, o arraial de Israel, e o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Até aqui. Se eu fosse numerar aqui as mentiras que o diabo contou para Saul, ia varar a madrugada inteira e não ia terminar. Primeiro, aquela mulher cheia de espíritos malignos, porque feitiçaria é obra das trevas, mentiu para Saul. Saul aceitou a mentira. Saul conversou com a mentira. Saul ficou pronto para receber a resposta da mentira, porque ali não era Samuel que tinha subido da terra. Em primeiro lugar, Hebreus 9:27, ao homem cabe morrer uma vez só, e segue-se o juízo. Os espíritas e feiticeiros amam essa passagem, está vendo? A feiticeira invocou Samuel, e Samuel estava dormindo lá no outro
mentira. Samuel não apareceu ali, não era Samuel que estava falando, mas tem situações ali que o diabo fala pela boca da mulher, usando a própria boca da mulher. O próprio demônio manifesta ali no formato de Samuel, porque Satanás ele pode se disfarçar no formato de uma pessoa e aparecer para outra pessoa e a pessoa acreditar que é outra que morreu, que voltou. Então repare, o diabo ele não tem verdade em si só, porém ele repete a verdade que já foi dita, não por ele que ele é o pai da mentira, mas ele repete uma verdade. Ele repete para iludir a pessoa e a pessoa achar que aquela verdade está partindo dele. Por que tu não fez conforme o Senhor falou com os amalequitas? Verdade. Saul não fez, lá em 1 Samuel 15, ele não fez conforme ele tinha que fazer, exterminar todos os amalequitas. Ele pecou contra Deus, desobedeceu uma ordem de Deus, Deus retirou a unção que estava sobre ele, Deus se afastou dele, ele cometeu barbaridades, etc, etc. Mas hoje o que o Espírito Santo te trouxe aqui, te colocou aí para ouvir, é que o diabo não desistiu de te envolver na mesma mentira que Deus te livrou no passado. Camarada vivia nas trevas, na macumbaria, na feitiçaria, sendo enganado por espíritos malignos, querendo falar sobre o futuro. O diabo não conhece o futuro. O futuro só pertence ao nosso Deus, que é onisciente. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Nem homens, nem demônios, nem anjos, nem governo, nem ninguém sabe. Mas Satanás ele fala uma coisa hoje aí, na sociedade, e amanhã ele cuida para que aquela coisa se torne uma realidade, para que a pessoa acredite que lá atrás ele disse uma verdade. Nos terreiros espíritas acontece muito isso. Amanhã você ia tomar um tombo lá na escada do teu trabalho, mas eu vou te ajudar. Quem falou isso? Meu guia, o meu protetor lá no centro espírita. Aí o camarada amanhã está descendo a escada do trabalho, o próprio demônio vai lá, empurra ele, usa alguém para empurrar, e a pessoa que está lá, o próprio demônio segura ele. Olha só como é que o diabo faz. Rapaz, bem que ontem me disseram lá no centro, tá vendo? Que eu ia tomar um tombo, que ele ia me ajudar, o meu protetor. Mentira do diabo, proteção só do Espírito de Deus, que Jesus rogou ao Pai. Isso tudo é mentira de Satanás. Só que hoje o Espírito Santo te trouxe aqui, te colocou aí para te dizer que se você não tomar uma posição séria diante de Deus, como Pedro profetizou, a porca voltará ao despojadouro de lama e o cão voltará ao seu próprio vômito. É o que está para acontecer nos últimos dias com aqueles que estão dentro dos átrios e não tomam uma posição séria em Deus. Não tomam uma posição séria em Deus. As coisas não estão acontecendo na tua vida, não é porque Deus não quer fazer, é porque você não está em condição de receber. Não está em condição. E quando o Espírito de Deus se desvia de uma pessoa, quando ele sai da pessoa, a pessoa volta, acredita, a praticar as mesmas abominações que antes praticava. Saul ele mandou durante o reinado dele matar todos os adivinhos e feiticeiros, porque ele sabia que aquilo era abominação diante dos olhos do Senhor. Ele se viu desesperado, no lugar dele se arrepender, tomar uma posição diante de Deus. Quando Deus se afastou, ele quis consultar quem? O mesmo adivinhador, os mesmos espíritas, os mesmos demônios que ele mandou exterminar lá atrás. Então olha o que o Espírito de Deus está te colocando hoje para você ouvir. Dentro do Evangelho não tem atalho, tem o caminho, que é Jesus. A nossa vida só vai ser transformada se a gente estiver no caminho. As coisas só vão mudar quando a gente estiver andando no caminho. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, no singular, a verdade no singular e a vida, ou seja, não tem outro fora dele, não tem condições. Mas quando você se afasta das palavras de Jesus, você se aproxima do passado que Deus te libertou. Deus ter te libertado das coisas do passado não quer dizer que elas não possam vir aparecer na tua frente se você se desviar do caminho da verdade. Pedro profetizou, vou repetir mais uma vez: o cão volta ao seu próprio vômito, a porca ao despojadouro de lama. Quem se desvia do Evangelho de Jesus não volta a ser aquela pessoa que era antes.
volta a ser pior do que estava antes, porque quando tu tem o Espírito Santo, o diabo não pode tocar em você. Mas se o Espírito Santo se retirar, o diabo vai preparar um laço tão caprichado para você, para que você não saia mais dele. Mas se você que está ouvindo se encontra hoje assim, acredite, não há laço que o diabo possa ter preparado em que o Espírito Santo não possa quebrar. Tem gente que diz assim, enquanto há vida, há esperança, né? Tem gente que fala isso. Eu já digo o seguinte, enquanto você ainda está vivo, há chance de você se arrepender e voltar-se para Cristo. Porque se a nossa esperança não for Cristo, seremos os mais miseráveis dos homens na face dessa terra. Então observa só, um homem que entendeu radicalmente que tinha que exterminar aquelas obras de bruxaria, de feitiçaria, que tinha que acabar com aquela corja, mandou matar, exterminar. Essa mulher estava escondida lá em Endor, na cidade de Endor, ela era de lá, pitonisa, quer dizer feiticeira, estava escondida na cidade de Endor. Alguém sabia que ela existia, ele teve que se disfarçar para ir até ela. O pecado envergonha. O pecado envergonha. Tem gente que quando te viu pregando o Evangelho na presença do Senhor e depois se te vê desviado, a pessoa tem vergonha de dizer. O que foi de você? A menina contou um testemunho que eu achei fantástico, né? Um pastor se desviou terrivelmente, largou a palavra, abandonou o Evangelho, e um belo dia ele se deparou dentro de uma boate. Boate é casa de prostituição. Se deparou dentro de uma boate. Só que o diabo é esperto, né? Ele disfarça as coisas. Ele vai botar lá fora casa de prostituição, bota boate. Muitos não entendem, uns dizem, eu vou lá para dançar. Daqui a pouco está usando droga, se prostituindo. Não, eu vou lá para me divertir. Daqui a pouco está no adultério, na prostituição. Ali é casa de prostituição disfarçada. O bolo pode ter um enfeite diferente, mas o conteúdo é o mesmo, de morte, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então ele se deparou dentro da casa lá de prostituição, dessa boate. Encostou no balcão, pediu uma bebida, olhou para uma mulher, se agradou daquela mulher, e olhou bem para ela e fez um sinal assim para ela vir. A mulher estava no meio das outras lá, de repente a mulher veio de lá, do meio das outras, chorando, andando e chorando na direção dele. E ele se assustou, porque viu a mulher chorando, ele chamou a mulher veio chorando, e a mulher disse assim, não lembro o nome dele, né? Ô pastor fulano, o Senhor não desistiu de mim, eu sabia que um dia o Senhor vinha ao meu encontro para me buscar. Aquela mulher era membro da igreja, que um dia ele pastoreou, e ela estava desviada, foi parar lá dentro da boate para trabalhar em prostituição. Eu sabia que o Senhor vinha me buscar. Olha, eu quero voltar para Jesus, eu quero largar tudo isso aqui hoje, eu vou voltar para Jesus. Ela não sabia que ele chamou ela para se prostituir, e ele nem reconheceu ela daquela época. Ele nem reconhecia ela. Ele falou, eu vim aqui, o Senhor veio aqui para me buscar. Eu tenho certeza, foi Deus que ele mandou aqui. Foi Deus que ele mandou vir parar aqui para me buscar. E ele não disse nada, calado, ele só fez um sinal com a mão. Ela disse, eu estou voltando para Jesus hoje. Eu vou trocar de roupa agora lá dentro e vou embora daqui com o Senhor, pastor. Aleluia. Olha como é que Deus faz. Deus deu mais uma chance para ele e ao mesmo tempo deu uma chance para ela. Entrou mudo naquele lugar e saiu mudo daquele lugar. Glória a Deus. Se o Espírito Santo sair do homem, sair da mulher, vai voltar para a mesma lama. O ser humano voltará à mesma lama que um dia praticava, não tem jeito. Vai voltar para a mesma lama, vai viver na mesma vida, vai cair nas mesmas condenações, nas mesmas acusações. Então hoje você que está ouvindo essa mensagem, que está sem força de se levantar da onde está, o Espírito de Deus te botou aí para te chamar, te botou aí para você levantar, te lavar com a palavra, pôr a alegria da salvação aí dentro novamente e novamente te trazer para o reino com vestes novas, branqueadas pelo sangue de Jesus. Então hoje você que quer renovar o teu pacto, a tua aliança com Deus, é a chance agora. Você que quer uma posição séria com o Senhor, é a chance agora. Porque eu estava pregando
Espírito Santo me lembrou, Apocalipse 3,16, quem deras fosse frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quando você está esfriando, você entra num estágio pior do que aquele que está frio sentado do teu lado. Então hoje tu diz, Espírito de Deus, fala com Ele, me aquece com a tua palavra, me toma nas tuas mãos de poder e reacende a chama que um dia teve acesa. Eu quero nessa noite buscar em oração na madrugada, eu quero voltar a meditar nas Escrituras, eu quero voltar a olhar para o alto e fazer o meu clamor, meter meu rosto no pó e fazer minha oração, eu quero voltar a andar de branco contigo, eu quero voltar a ter minhas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Ainda há tempo. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de restauração, e restauração é tornar da forma aquilo que um dia teve e que agora encontra-se deformado. Deus quer dar uma nova forma na tua vida, uma nova forma no teu caminhar, uma nova forma no teu proceder, porque o Espírito Santo ainda quer botar ministério na tua vida e ainda quer contar contigo. Ele não desistiu disso. Mas muitas vezes as pessoas se desviam e voltam a praticar as mesmas coisas, preferem fazer isso do que se humilhar diante do Senhor e pedir a Ele que o receba novamente, que o lave com a sua palavra, o purifique com o seu sangue e dê uma nova chance. Então hoje Deus te chama para uma nova chance, para um novo jeito de andar, para um novo jeito de proceder, para um novo jeito de se portar. Deus está te chamando, como diz Lamentações 3:22. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor novas são a cada manhã, e são elas causas de não sermos consumidos. Traz à memória isso, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são elas causas de não sermos consumidos. Se tu não foi consumido até agora, aproveita a chance e te volta para Deus, volta para baixo do abrigo, volta debaixo para as asas, porque Jesus está voltando e Ele vai arrebatar a sua igreja. Não os que pensam que são igreja, não os que estão em lugares com o nome de igreja, não os que praticam coisas que a Bíblia não manda. Ele vem arrebatar a sua igreja, aqueles que amam e que guardam e que praticam a sua palavra. Que o Espírito de Deus nos alimente, nos abençoe com essa palavra nessa hora. A Ele seja toda a glória. Te volte para Deus antes que você encontre o diabo no teu caminho, com laços e propostas e armadilhas piores do que aquelas no começo, quando você estava preso lá. Ainda há chance. Tira os teus pés da direção do pecado, coloca os teus pés na direção das mansões celestiais, que está em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, na qual caminhará o justo e não tropeçará. Que o Espírito de Deus nos abençoe e nos alimente com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Jesus está voltando.